Um rosto e uma voz que muitos paranaenses jamais vão esquecer. Hoje o Gente.com recebe uma mulher linda, divertida, sem papas na língua e dona de uma voz marcante que marcou época na TV do Paraná. Eu converso com Laís Mann, essa grande comunicadora, mãe de 4 filhos, que brilhou também como atriz e sempre encarou a vida com muito bom humor. Prazer falar com você, Laís. Obrigada, Mira. O prazer é todo meu, né? Aliás, estou dizendo que você brilhou como atriz e está voltando agora à atividade de atriz, verdade, né? Verdade. Tenho feito alguns trabalhos como atriz e tem me assombrado um pouco isso, né? Mas, enfim. Assombrado por quê? Uma pessoa tão experiente. Porque a gente meio que se assusta, né, Mira? Quando você faz uma coisa e deixa de fazer por algum tempo, volta a fazer, é um experimento de novo, né? Você está se pondo à prova de novo, mas é muito bom, é desafiador. Começar algo novo, né? Laís, vamos falar um pouco então sobre a sua vida, a sua carreira. Tá. Quem conversa um pouquinho com você tem a impressão de que a comunicação está no seu sangue. É uma coisa impressionante. Você é extremamente vigorosa. É verdade. Eu comecei a fazer comunicação muito cedo, né, Mira? E você sabe disso, você é uma apresentadora bárbara também, pare. Uma delícia. Aliás, parabéns pelo programa. Eu acho que a gente sempre tem que comemorar, né, quando tem um programa assim, da terra da gente, falando das nossas coisas, do da nosso nossa povo, gente, né? do nosso povo. Verdade. Então, você está de parabéns e eu sou sua fã e assisto sempre. Obrigada, adorei o convite. Mas, enfim, é isso. A comunicação realmente está em mim. Eu sou comunicativa, sempre fui desde criança. E adoro isso. Acho que Mas volta lá, na época da menina que trabalhava em loja, de repente caiu na televisão. Eu comecei a trabalhar muito cedo, Mira. Comecei a trabalhar muito cedo. Eu fui para a televisão, para você ter uma ideia, antes dos 18 anos, né? Então já tive 18 anos, isso é maravilhoso. Mas enfim, comecei a fazer muito cedo isso. Eu era vendedora. Na verdade, eu comecei a desfilar para uma loja e depois disso é que eu fui ser vendedora nessa mesma loja. Era uma loja bacana, descolada, para teenagers, né? Adolescentes, aquela coisa toda. A gente falava menina moça na época, que era a Lojas Maser, uma loja ali na Generoso Marques, e eu era vendedora, gerente, organizadora de desfiles. Loirinha, polaquinha, curitibana e tal. E eu ia para a televisão com o dono da loja fazer os desfiles no Canal 12, que naquela época era ali na Emiliano Perneta. E um dia o diretor me convidou, porque eu tagarela desse jeito, né? Um horror, como a gente fala. Já era, Laís? Já, sempre fui tagarela. Meu Deus. A gente né, Mira? Você também é tagarela? A gente gosta de falar. É, né? Bom, enfim, e aí ele me convidou para fazer telejornal. Eu não tinha nem ideia do que era aquilo, né? Eu falei, não, imagina, minha mãe não vai me deixar trabalhar em televisão. Deus me livre, era um horror. A sua mãe era brava? Minha mãe era um sargentão, assim, danada de braba, sabe? Enfim, e aí a coisa foi evoluindo e eu briguei lá na Maser, saí da Maser, eu já era temperamental, com 17 anos de idade, e fiquei sem emprego, e a minha mãe não permitia que a gente ficasse sem emprego, né, sem trabalhar. Fui lá na televisão e falei para o diretor, era o Wilson Tomás. Falei para ele, o convite que o senhor me fez está em pé? Agora eu aceito. Ele falou, está em pé. Eu falei, então eu quero trabalhar. Como é que é, quando que eu começo, né? Ele falou, começa amanhã. O Rafael de Lala era diretor de jornalismo, o Celso Nascimento. Pessoal que marcou muito aqui pessoal que tá aí, no jornalismo no Paraná, exatamente, né? Celso fazendo coluna na Gazeta até hoje, o Rafael de Lala. E aí eu comecei a fazer telejornal. Eu não tinha nem ideia do que era aquilo, do que era jornalismo, enfim, e comecei desse jeito. E daí fui indo, fui me especializando, fui aprendendo, nunca fiz faculdade. Sou autodidata, né? Mas, Laís, aí é que tá. Eu já ouvi você dizendo que a sua vida é antes, você teve uma vida antes e depois do show do jornal. Até para que os telespectadores possam entender, show do jornal, um jornal que marcou época, que ficou na história da comunicação aqui do Paraná. Exatamente. E a Laís era apresentadora, se tornou um ícone aqui no estado, né, Laís? Na verdade, eu acho que qualquer apresentadora que fizesse o show de jornal, que foi um telejornal realmente revolucionário, inovador, com os melhores apresentadores e jornalistas da época. Renato Chaitz, Aderbal Fortes, de Sá Júnior, e uma turma muito boa que fazia o show de jornal. E era a emissora do governador na época. E tinha muita audiência, né? Muita audiência, era um absurdo que tinha de audiência. Não era a Rede Globo, era uma das 2 únicas emissoras no Brasil
que não era Globo e dava 90 de Ibope, 90 pontos. Sabe o que é isso, Mira? É inimaginável É hoje. inimaginável. A gente não podia sair na rua, porque era um telejornal político, opinativo. A gente já era âncora. A gente nem usava muito esse termo, mas nós éramos Na prática. âncora, porque o jornal, a gente chegava na televisão às 6 horas da tarde, fazia aquela reunião, aquele brainstorming que a gente chama, e os redatores todos reunidos, os repórteres que chegavam com as notícias, e os dois editores, esses que eu citei, colocavam as falas de acordo com cada apresentador. Então, a gente discutia a notícia. Laís, como é que você contaria isso? Que o governador brigou com não sei... Como é que você contaria? Ah, eu contaria assim, blá, 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 pronto. Então devia ser muito natural também, não era? Maravilhoso. A gente não tinha o TP, né? Que a gente, Sim, o teleprompter, que as pessoas, a gente lê o texto hoje, né? Muitas pessoas pensam que está decorando, que o apresentador decorou aquilo, mas não é. A gente hoje tem o TP que ajuda. Naquela época, não. Nós tínhamos um script, era script mesmo, porque era quase que um show todos os dias. Então, a gente tinha que aprender. Eu fiz muito curso de leitura dinâmica. Mas também falou muita coisa que não devia e depois era chamada, não é? Ah, sim, porque a gente era instigado a botar caco, né? Que a gente chama de cacos, assim. Então, o jornal abria com uma piada, de preferência política, que era dita pelo Jamur Júnior, que era um gênio da comunicação. E eu botava aquela coisinha do charmezinho, da mulherzinha bonitinha, e ficava engraçadinho, Mira. Então, depois eu fui me tornando mesmo uma apresentadora mais séria. Não que eu não fosse antes, eu apenas era mais inconsequente por conta de ser muito novinha, né? Imagina, não tinha 20 anos ainda. Então, eu me lembro que a Alice Maria, da Globo, veio para cá, ficou internada uma semana porque o povo do Brasil não entendia como é que aquela emissora funcionava daquela maneira. Como se fazia um jornalismo daquele gabarito numa cidade chamada Curitiba, que não estava no cenário nacional, e a Alice Maria ficou aqui uma semana analisando, estudando. Nós tínhamos os melhores equipamentos, eram equipamentos de ponta na época, e ela veio convidar a gente, ela veio me convidar para fazer o Jornal Hoje, que estava sendo lançado naquela época. Convidou o Renato Scheitzer e convidou o Osni Bermudes, que foi a pessoa que me levou para a televisão, a quem eu devo e você tudo resolveu ficar por aqui? Ah, mas nós somos curitibanos, né, meu bem? Hoje o curitibano sai. Aquela época a gente não saía, tipo bicho da seda. Eu já estava meio que começando a namorar, aquele que foi meu marido depois, com quem eu tive filhos, etc. E era tudo muito romântico, né, Mira? Era uma fase, eram os anos 70, né, meu bem? Então, ó, eu vou fazer um intervalo agora, daqui a pouquinho você me conta, porque daí você foi se tornando uma jornalista, de fato, uma apresentadora consistente, e aí, época da ditadura, da repressão. Conta pra gente como foram os bastidores dessa época, depois do intervalo. Tá bom. Estou conversando hoje com a grande comunicadora Laís Mann. Vamos ao intervalo e já voltamos.